Olá, gente, tudo bem? Hoje para mais um vídeo para ensinar como é que faz a cabeça do bichinho do BTS do Koya, que é o koala, tá? Eu tenho uma série de vídeos aqui ensinando como é que faz cada um, porém eu tô ensinando a fazer só a parte de cima da cabeça, que é uma série para decoração de mesa de aniversário, tá? Então, quem quiser o molde tá completo com o corpinho e a cabeça. O Koya é feito com feltro azul, azul bebê e o narizinho roxo. Talvez a configuração aí não vai dar pra ver, mas o narizinho dele é roxo. E nós vamos fazer ele com esse olhinho esticadinho aqui, tá? Não com esse olho de bolinha. Então, o molde que eu utilizei, eu fiz o molde em duas partes para ele ficar grandão. Eu imprimi em duas folhas A4, aí juntei o meio com durex, né? Pra poder ficar grandão desse jeito, pra dar o tamanho do bichinho que eu preciso. Então, nós vamos cortar o molde. Eu vou cortar ele inteiro, tá? E vou tirar as orelhinhas dele. Então, ele ficou assim. Nós vamos cortar duas vezes no tecido azul. A orelha dele, eu fiz aqui em outro molde, porque quando você for cortar a orelhinha dele, você deixa um pouquinho a mais assim, ó. Pra que isso? Pra quando a gente for costurar o bichinho, a gente colocar pra dentro da cabecinha dele. Então, você vai cortar 4 vezes, vamos cortar o molde. Então, assim, tá? Então, no tecido azul, você corta 2 vezes essa parte. Ela tá igualzinha, mas sempre que você for cortar o molde, você corta uma vez assim e uma vez assim, pra você riscar no seu tecido. Aqui da mesma forma, 2 vezes assim, porque é 2 orelhas, e 2 vezes assim, porque são 2 orelhas, tá? No tecido azul escuro. Essa parte de dentro, já mostro pra vocês. Primeiro corta pra depois você poder utilizar o molde da parte de dentro. Então, vamos lá, ó, 2 pedaços do rostinho, que é a parte de frente e a parte de trás. 2 pedaços de orelhinha. Só que tem um porém, eu não vou colocar enchimento na orelha. Então, eu cortei o quê? Um pedaço de manta, que eu vou colocar no meio, já vou mostrar como é que faz, pra ela ficar durinha, tá? Então, 2 pedacinhos de manta. Manta R2, tá? Mas pode ser que você tiver, só pra permanecer, deixar ela durinha aqui na cabeça dele. E aí, agora, nós vamos fazer a parte de dentro, vai cortar 2 vezes. Então, com o mesmo espaço que tá aqui embaixo, pra sobrar pra costurar. Aí, corta esse 2 vezes num tecido mais claro, tá? E aí, elas ficaram assim, que é pra ficar aqui, tá? E agora, nós vamos fazer o nariz. O nariz é roxo, tá? Então, nós vamos cortar e fazer o nariz. 2 vezes também você corta a bolinha do nariz. Eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer. Eu dobro a imagem no meio. Mais ou menos aqui, ó. Você vai ver linha com linha. E aí, você corta. Aqui dá pra ver, tá? E aí, você corta. Eu gosto de fazer assim pra não ficar torto. Tá vendo? Sempre sobra um pouquinho. 2 vezes no tecido roxo, tá? Aí, nós vamos fazer a boquinha, que é dessa forma aqui, tá? Corta como se fosse uma cobrinha. Os olhinhos vai ser reto, tá? Que é um retinho aqui. Já vou mostrar como que fica. E ele tem 2 maçãzinhas aqui, então nós vamos cortar 2 maçãs aqui. Esse tamanho daqui, olha, só pra você ter uma noção,
Essa é uma moeda de R$ 1, tá? Tem mais ou menos 1,5 cm pra fora da moeda ainda. Então, vai ser uma garrafinha, uma tampa de garrafa da Tupperware, por exemplo, né? Não tiver aí mais ou menos... mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, tá? Então, depois de tudo cortado, as boquinhas, as maçãzinhas do rosto, vai ficar mais ou menos assim, né? Nós vamos primeiro montar as orelhinhas, tá? Então, primeiro você vai colar essa parte branca. Ou costurar, você que escolhe. Eu prefiro colar, porque eu acho que fica um acabamento melhor. E você vai colar o rosto. Como você vai fazer? Você vai pegar a parte da frente, marcar o meio. Essa aqui é melhor. Dobra bem dobradinho. Marca o meio só pra fazer essa marcação daqui. O nariz você coloca, só que ele a gente vai colar por último, tá? Aí monta o rostinho. Pra você ver onde que fica. Com todas as partes cortadas aqui, nós vamos pegar a parte da frente do rosto, nós vamos começar colando as partes do rosto. Eu vou marcar aqui o meio do rostinho. Eu vou colocar uma régua só pra você se orientar, tá? Eu prefiro assim. Então, essa parte da régua é o meio. Você vai dobrar, esse aqui é o olhinho, não, a boquinha primeiro. Você vai dobrar a boquinha pra achar o meio dela. E coloca aqui. O nariz dele você vai pôr por último, tá? Coloca aqui, ó, as maçãzinhas do rosto. E o olhinho bem em cima aqui pra dentro um pouquinho da maçã. Aqui, pensei que tinha perdido o outro olhinho. Um pouquinho pra dentro. Eu oriento o olhinho. O olhinho tá começando aonde tá terminando a risquinha da boca, ó. Tá? Só pra você se orientar. E aqui eu deixei um dedo. O narizinho dele vai vir aqui, ó. Ele tá maior porque não tá costurado ainda, tá? Mas é assim mesmo, vai ficar o olhinho um pouquinho pra baixo. Se precisar, afasta um pouquinho. E é isso. Então, nós vamos colar essa parte, menos o nariz. O nariz a gente vai pôr enchimento. E colar a parte de dentro da orelhinha antes de costurar. Ou costurar, se você preferir. Eu tô fazendo com cola porque vai ser... Porque eu prefiro. Segura bem, não é a costura do enchimento, então não estoura, tá? Já volto. Olha, estão coladinhos. Agora você vai pegar o narizinho. Vai colocar a parte direito com direito. E vai costurar a volta toda.
Aqui também, você vai pegar a orelhinha, vai pegar uma manta, assim, a outra parte, e vai costurar aqui só, tá? Deixa essa parte de baixo pra gente poder cortar o excesso de manta, nas duas. De novo, coloca a parte direita pra cima, a manta, pega a parte do lado direito e coloca assim, tá? E costura toda a volta, menos a parte de baixo. Já volto. Gente, a parte da orelhinha, você coloca a orelhinha parte direito, com direito, e a manta aqui por cima. E aí, nós costuramos e deixamos só a parte de baixo, tá? Já mostro pra vocês. Nós vamos separar o narizinho aqui pro lado, ó, costurado aqui. Você vai fazer isso, ó, vai desvirar. Vai acertar a sua orelhinha aqui, ó. E aí, corta esse excesso de manta que ficou pra fora. E acerta aqui com a mão pra ficar bem durinho, ó, a orelhinha não dobra. Mesma coisa, ó, vai, abre e desvira. Nós só vamos colocar o nariz por último, tá? Então, deixa ele separadinho. E aí, agora você vai marcar onde vai ficar a orelha. É isso daqui. Só que ela vai ficar para dentro. Então, você vai costurar. Você pode fazer isso. Costurar tudo em volta, depois você desvira e costura ela pra dentro, tá? Então, nós vamos costurar o rostinho e deixar um pedaço aqui embaixo pra desvirar. Costurado, nós vamos desvirar. E essa parte dá um trabalhinho mesmo. Você vai abrir e vai costurar, tá? Primeiro arruma. Eu não gosto de passar ferro no feltro. Então, eu arrumo com a mão mesmo. Essa parte aqui é pra costurar por último. E aí, você vai ver onde vai ficar a orelhinha dele. Tá? Que é isso daqui, ó. Você vai marcar ou com lápis ou com lápis bem clarinho, só pra fazer a marcação, tá?
Só marca aqui, faz um pontinho e um pontinho aqui. Você vai abrir com o desmanchador e colocar a orelha pra dentro e costurar. Abre mesmo com cuidado pra não rasgar o feltro. Depois que você abriu, lembra que você fez uma marcação aqui. Eu vou achar. Aqui, ó. Uma bolinha, lembra? Tá bem aqui, ó. A marcação que eu fiz de caneta. Você vai deixar essa parte daqui pra frente do rostinho. Olha lá, o rostinho tá pra lá. Essa parte tem que ficar pra frente, tá? Você vai colocar aqui. Vai prender com alfinete. Vai pra máquina e vai puxando aqui, ó, unindo as pontinhas, tá? É assim mesmo, você vai ter que ir ajeitando na máquina ou na mão, se você quiser costurar. Vai ajeitando assim e vai costurando, ó, pondo a orelhinha pra dentro até chegar. Ela vai ter que fazer isso até chegar pra fora. Até chegar do outro lado, pra fora não. Olha, fica assim. Eu vou mostrar pra vocês, ó, vamos desvirar. Tem que fazer do outro lado. Aqui ficou um pouquinho, vou ter que costurar de novo. Não coloquei ela toda pra dentro, mas olha aqui. Tá? E nós vamos fazer do outro lado. Eu só, ó, precisa... Eu fiz com pressa, olha. Vou ter que levar pra máquina e fechar de novo pra ficar perfeito. Tem um pontinho marcado aqui de caneta. Acho que assim dá pra ver. Aqui, ó. É daqui pra cá que eu vou abrir e fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Olha aqui, desvirando as pecinhas. Então, ele só falta o enchimento. O nariz, você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar no meio. Você vai puxar assim. E vai fazer um cortinho aqui. E um cortinho assim. E aí, você desvira ele. Tem que ser, se precisar, pode ser um pouquinho maior. Aí, só que você cola na hora. Desvira. Ajeita as pontinhas. Você vai pôr um pouquinho de enchimento no nariz. Vai colocar só um pouquinho de enchimento aqui dentro para ele dar um volume. E agora vamos encher o bichinho. Enche o narizinho primeiro, depois para encher o bichinho. Não é para deixar ele gordinho, é só para encher, para deixar ele com volume, tá? E acerta aqui as costuras. E aí você cola antes de colar. Antes de encher o bichinho todo.
Você passa a cola no narizinho, tá? Porque se der alguma coisa, você faz outra. Cola bem aqui, pra não soltar. Ui. Quando você encher o bichinho agora, você vai acertar esse nariz. E agora enche o bichinho e vai acertando o enchimento nas pontas para não ficar vazio, nem marcado. Segurando aqui, porque ainda não secou, senão vai soltar. Tá aqui, gente, com o enchimento. Agora é só arrumar. Embaixo eu fiz o ponto invisível para fechar. E tá pronto, nosso koala. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e tem mais vídeo por aí. Um beijão, até mais.